Vamos falar sobre o estacionamento rotativo de Lajeado. Está na pauta, não só na Prefeitura de Lajeado, mas também na Câmara de Vereadores. A comunidade tem falado, porque a gente tem destacado. Está vencendo o contrato, que já foi prorrogado em 1 ano, eram 10 anos inicialmente, foi prorrogado por mais 1 ano, ainda na gestão de Marcelo Calmo, e vence agora no dia 7 de março. E aí falamos com a prefeita Gláucia Schumacher na semana passada, ela disse que a tendência é renovar por mais 1 ano esse contrato, para daí organizar uma licitação e que não fique Lajeado sem o estacionamento rotativo sendo cobrado, porque daí a gente sabe que ia virar um grande problema também para nossa área central. Mas não é renovar por renovar. Tem algumas mudanças, algumas medidas que devem ser tomadas. A própria Câmara de Vereadores tem se debruçado sobre esse assunto, tem debatido. Ontem mesmo a Elisângela esteve lá acompanhando uma reunião para tratar desse tema. E hoje a gente vai ampliar aqui, conversando com a presidente da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Lajeado, a vereadora Paula Thomas, do PSDB, e também com o vereador Oilker Soares dos Santos, o Neco, do PL, que é o presidente da Comissão de Obras, para falar um pouco sobre aquilo que vocês têm discutido, aquilo que vocês têm tratado e aquilo que poderá ser feito para melhorarmos o nosso estacionamento rotativo aqui de Lajeado. Primeiro, por parte de vocês, é isso mesmo? Deve ser renovado por 1 ano ou vocês entendem diferente, que deveria se cortar e fazer uma licitação ou chamar uma outra empresa? Bem-vindos, Paula e Neco. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes. O que a gente entende é que unanimidade. O estacionamento rotativo ele é necessário para a cidade. Não temos como ficar sem, né? E sim, a gente defende uma nova licitação. Porém, a renovação ela acaba entrando como uma necessidade de acontecer pelos prazos que os processos de licitação apresentam, né? Em menos de 6 meses, impossível de uma licitação ir para a rua. Né, que nem a gente fala, botar a validade dela. E por isso que existe essa necessidade da prorrogação, sendo que aqui em menos de 30 dias está vencendo o contrato, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes do Independente. É sempre importante a gente estar aqui conversando sobre essas pautas que surgem no nosso município de Lajeado, principalmente a Estacione, como a Paula colocou muito bem. É um serviço prestado que a gente necessita, precisa, é importante para a organização do trânsito, mobilidade de Lajeado. Mas como tem se discutido várias vezes por aí, principalmente a população, muitas queixas referente a nós que estamos sempre em linha de frente, é justamente isso, fazer alguns ajustes na Estacione, porque ninguém é contra a empresa Estacione, mas a maneira do que se trata, da maneira de como ela gere esse sistema, esse trabalho, essa prestação de serviço para a população. Então a gente tem que fazer algumas mudanças e tentar ver da melhor maneira possível que fique bem para todos. Quais seriam as principais e o que chega até vocês de demandas? A gente também recebe muitas aqui, mas o que chega até vocês? Pode ser. Acho que principalmente. Eu acho que é a questão do pós-pagamento, né? A questão da 1 hora, a dificuldade de encontrar o monitor, de não saber como fazer. A gente até estava conversando aqui fora, né? Que às vezes o próprio aplicativo tem alguns recursos, porém não existe a comunicação de que pode ser usada através do aplicativo, né? Então, acho que é isso. Assim, as principais cobranças a falta de monitores e o pós-pagamento, que é hoje o mínimo de 1 hora, e quando tu quer menos tempo, tu não encontra alguém para daqui um pouco fazer lá 30 minutos, 15 minutos, que seja. E a tolerância também, às vezes a pessoa, uma vez tinha aqueles 5 minutos de tolerância, né? Que é o camarada desembarca, vai só levar uma documentação ou pegar alguém, e aí não tem monitor para controlar, e aí tem outras queixas em cima disso, né? As notificações. As notificações, por exemplo, lá tu recebeu uma notificação de R$5 e alguma coisa, na próxima tu vai ser dobrado. E aí ela vai aumentando. Então, assim, quando vê 3 notificações, aí em questão vai estar devendo R$30, R$40, né? E mais a questão da moto, que é o que se tem discutido muito isso, porque a moto é aquilo. Eu tive essa experiência várias vezes. A gente desembarcou do carro e a gente é vereador, é conhecido, né, tudo bom? Vai conversar com o cara, como tu vai abrir teu aplicativo, já está notificado 1 hora, porque a moto passou. E eu não quero ficar 1 hora, eu quero ficar 15 minutos. Então ele já me descontou 1 hora. E se acontecer isso mais 1 ou 2 vezes durante o dia, ele vai descontar 3 horas inutilizadas que eu vou perder. Se não tiver crédito, né? Senão se eu tiver crédito, exatamente, senão vem a notificação. Né? Então essa é a queixa do pessoal e de não encontrar monitor. E também, quando tomou a notificação, aonde eu pago? Se eu não tiver aqui dentro do aplicativo, eu procuro onde? Eu tenho que até me deslocar até a estação para fazer o pagamento. Então, essas queixas a gente vai ouvindo seguidamente. Anotei 5 tópicos aqui, então. Falta de monitor,
A diminuição dessa cobrança, que o mínimo não seja de 1 hora. Colocar de novo tolerância de 5 minutos ou 10 minutos, mas o Neco falou em 5. As notificações, que são demasiadas, e aí o valor também tá pesando bastante. E tem também a fiscalização da moto, que é o que chega muito pra gente aqui também. E já tá chegando mensagem, eu convido a nossa audiência, quem quiser fazer ponderações, quiser elogiar, pode elogiar também. Eu acho que tem pontos positivos sobre o estacionamento rotativo de Lajeado. Exato. Mas qual é a sua principal demanda? O que você acha que tem que melhorar? Né? Nos mande aí o recado no 999787885 ou nas lives no YouTube e no Facebook da Rádio Independente. Eu vou trazer um caso meu aqui, mas é uma minha culpa, porque para mim o erro foi meu. E eu tenho o aplicativo e funciona bem o aplicativo para mim. Mas eu tenho esse cuidado. Quando eu estaciono, Neco, se eu sei que eu vou ficar pouco tempo, eu já, no carro, de dentro do carro, eu já coloco ali os 15 minutos ou meia hora para que não cobre a 1 hora inteira, né? Para que não venha uma moto, enfim. Mas eu achava que eu tava com saldo. E aí eu pegava o bilhetinho que eles deixam no para-brisa e eu só pegava, amassava e já botava no lixo, eu não via o que estava acontecendo. Exato. Aí um dia desses eu fui pegar e fui dar uma olhada, vamos ver como é que tá aqui, o que diz. Era a minha 5ª notificação, sabe quanto é que eu tive que pagar? 76 ou 78 reais, uma coisa assim. Por quê? Porque foi acumulando. Eu acho que é mais o erro meu mesmo, porque eu deveria ter percebido, deveria ter visto. Mas enfim, são assuntos que a gente tem que debater aqui. E desses tópicos, vocês acham que vai entrar todos? É uma unanimidade isso aqui? Tem outros pontos levantados por outros vereadores? Isso vamos dizer assim, é a voz da Câmara ou é o Neco e a Paula falando? Não, é a voz da Câmara, na verdade, né? A gente, que nem tu comentou, né? Ontem nós fizemos uma rodada de conversas, veio o pessoal do Cindy Lojas, CDL, inclusive um morador de Lajeado que trouxe algumas ideias, que é a questão da plaquinha. Escutamos o Renner, que é o fiscal do contrato referente ao trânsito, né? Então, e a gente vê que se repetem as mesmas questões. E aí, falamos a falta de monitor. Ok, será que a solução é só colocar mais monitores? Mas não podemos botar os totens de pagamento, o QR Code, o próprio aplicativo, que uma das maiores falhas que a gente vê é a falta de informação. As pessoas não sabem onde buscar a informação do estacionamento. Tem a plaquinha lá que tu tem que pagar o estacionamento, e se tu é de fora, e isso foi uma das coisas que foi trazida muito pelo pessoal do Cindy Lojas e do CDL, que quando vem o pessoal de fora e a nossa cidade ela é regional, né? Nosso centro atende a região, as pessoas não sabem como fazer. E aí quando tem uma notificação lá de R$5, que daí ela vai indo, né? É 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes e 8 vezes o valor. Ela vai só acumulando até chegar ali aos 70, quase R$80. E aí a pessoa não sabe para que lado eu corro. Mas eu vou tomar uma multa de trânsito, eu vou ser guinchado quando eu estacionar, e aí não existe aonde buscar. Aí tu tem que achar onde é estacionamento no centro ou algum monitor que possa estar te orientando para te poder regulamentar. Então o que a gente entende? E é o que a gente está propondo na Câmara, né? A gente vai enviar um documento para o Executivo propondo as sugestões de melhorias que a gente entende, do que a gente escuta. E, claro, o Executivo vai ter que avaliar o que é viável. E eu vou reforçar um pedido que eu tenho feito. A gente tem convidado a Estacione para ir lá falar com a gente. Pois não apareceu ontem? Eles não foram novamente. Então a gente fica aqui, reitera o convite. Mas deram alguma explicação? Não, eles só não responderam o nosso convite. Nem responderam? Não. Então a gente quer escutar deles, porque eles são a fonte mais importante, porque eles estão no dia a dia, né, sabendo e escutando, vivendo o serviço. Eles entregam o serviço, então eles podem nos trazer informações para entender. Daqui a pouco eles vão dizer assim, mas a gente pode botar placas de informação, mas não é só isso que resolve, eles também podem nos ajudar a melhorar o serviço. Então, de novo, reiteramos o convite, né? Que eles vão, semana que vem, se eles puderem ir, que eles nos retornem, a gente abre um espaço novamente para a gente poder completar, porque a gente tem um prazo que a gente quer cumprir até o dia 17, está enviando esse documento ao Executivo, tendo em vista que vai haver a renovação, provavelmente, do contrato, e que daqui a um pouco, na própria renovação, se for necessário, já se coloque alguns pontos de melhoria. Porque se eles vão ficar mais 6 meses ou mais 1 ano, que seja a forma do pagamento, ou enfim, né? Essa lista que a gente vai falando aqui, né, a respeito dessas solicitações, algumas já estão há muito tempo sendo pedidas, outras foram surgindo, né, ao longo aí da utilização. Então a gente espera realmente algum tipo de resposta, algum retorno, alguma forma de tentar que seja solucionado, exatamente. Sabe, Rita, Ricardo e ouvintes, eu tive conversando já com o gerente lá no começo, com o pessoal da Estacione, e aí colocando já isso que poderia se acontecer isso no futuro lá na Câmara quando a gente assumisse isso. A gente nem tinha assumido ainda
a Câmara de Vereadores. E aí ele já nos colocava, olha, para colocar totem, fazer alguns investimentos, pode ser que esteja um acréscimo no valor da tarifa, né? Então, isso a gente vai ter que ter um cuidado e ouvir a estacione, por isso da importância que a Paula relatou aqui, deles virem também conversar com a gente, para a gente ouvir eles, os dois lados, né? Porque a estacione também deve ter um motivo de como ela pode estar gerindo, o que ela está enfrentando dificuldade. Eu já ouvi que ela está enfrentando dificuldade e acredito que não é só a estacione, são várias empresas, que é a falta de mão de obra. Né? Isso a gente está ouvindo muito por aí na região, que não se tem pessoas quase. Então, aí, da utilização da moto, porque no contrato não diz que a moto pode cobrar, mas ela diz que tem outras formas de cobrança, né? Mas aí a gente tem que ter esse cuidado de não ter esse aumento também para as pessoas ter que pagar de novo o investimento, sendo que no contrato já se dizia que a estacione teria que fazer esses investimentos de cobrança, ou seja, mais totens, mais QR Code. Uma vez tinha em todas as lojas, a gente podia entrar em qualquer loja e fazer o pagamento. Dá para se resgatar isso, talvez, porque tem Mas pessoas... tem algumas ainda, eu acho, né? Muito difícil. Não sei. Eu acho que não. Sabe que a gente até questionou o CDL e o Sindiosa, eles também não saberiam informar. Não temos, porque a gente não tem Por informação mais que eu acho que pouca gente percebia isso, né? Sim. Mas era acho importante. que o totem, e aí a Paula acho que citou o totem ali, eu me lembro de ter ido a Canela, faz 1 ou 2 anos, e eu tava lá e eu vi que tinha estacionamento, pensei, puxa, como é que eu vou pagar? Pra Porto Alegre, tu vai a Porto Alegre ali, aí tu vê o totem, tu vai lá, põe o cartão de crédito e funciona. Exato. Eles estavam pensando em instalar aqui em Lajeado também, alguma coisa assim, pra não com a cédula ou moeda, isso ninguém mais usa, com não cartão, era, ou Pix, ou alguma coisa assim, que tu vai Tinha ali os com a parquímetros antes, né? Não o funcionava parquímetro muito, não funciona mais, mas é um foi. totem, alguma coisa É mais isso aí. moderna. Eu acho que isso agilizaria, né? E a gente tem bons exemplos, né? Tu citou Porto Alegre. Esses tempos eu estive no centro de Porto Alegre e foi muito tranquilo. Não sou de Porto Alegre, não sei como funciona. Tinha uma notificação lá, um papelzinho bem comprido, a exemplo do tamanho da notificação que a gente recebe, mas onde orientava. Você tem tantas horas para regulamentar, você pode baixar o aplicativo, pode achar no totem de pagamento, Isso é assim, aí. assim. E Passo você a tem um passo, prazo. né? Passando Exato. as informações. Então, né? assim, o que eu fiz? Tinha um QR Code, eu li o QR Code, ok, tenho facilidade para isso, mas se não, inclusive, aí a gente acaba, né, pegando as experiências, né? Fiz o QR Code, foi muito tranquilo, eu não precisei baixar um aplicativo. Ele me dava uma interface web onde eu podia regularizar a minha vaga de estacionamento. Não necessariamente baixar um aplicativo, porque às vezes as pessoas têm essa resistência. Não vou baixar mais nada no meu celular, né? Porque tudo que você estava falando, né? Tudo é aplicativo hoje, né? Acho que esse é um belo exemplo. E aí Pô, fui... Porto Alegre, e a gente não vê fiscais Não, na rua lá é em isso Porto aí, Alegre. é isso aí. Tinha E o todo fiscal porque ele colocou, né? É. Colocou o aviso. Sim, mas eu digo pra pagar, a gente não tem que procurar a E aí pessoa. tu achava os totens também para pagamento. E eu fui até um totem para ver. E no totem tem toda a explicação. E tá tudo, eu reforço, eu acho que esse é o ponto. E como o Neco falou, a gente não sabe se a Estacione é um investimento alto, a gente não sabe de quanto a gente está falando. A gente não sabe se eles pensam nisso. E aí eu vou reforçar de novo que eu acho que assim, venham conversar com a gente. A gente está num momento de construir. E a gente precisa escutar todos os lados. Né? Então a gente está escutando a população, as entidades, a Câmara, mas a gente precisa escutar. Até porque, quem né, tá Paulo? executando. Desculpa te interromper, até porque a Estacione deve ouvir, os vereadores nos criticam e tal, mas a gente também é criticado lá na rua quando a gente encontra os eleitores, né? A gente, vocês são vereadores, vocês não estão fazendo nada. É isso aí. Então, o que a gente está fazendo é isso, é provocando, se manifestando, fiscalizando, chamando a Estacione para tentar regularizar isso. E a prefeita foi sensível nisso, né? E ela acatou e disse que vai conversar para tentar ajustar isso. Ela né? quer melhorar, né? Ela Exatamente. a gente tem Vocês uma- falaram, não sei se a prefeitura vai acatar. Eu acho que a prefeitura vai, vocês estão praticamente na mesma linha, né? Porque todo mundo quer melhorar. Exatamente. A questão é que quem tem que colocar em prática é a empresa. Exato. E eu repito, para quem tem aplicativo, para quem está habituado, eu acho que até funciona bem, mas tem coisas para melhorar. Não é, tá tudo errado na Estacione, mas Isso. tu não conseguir aí. conversar, eu também tenho dificuldade aqui de conversar, e olha que já trocou alguma vez aí dos Isso, gerentes, gestão, sabe, das na verdade, pessoas. é gestão, né? E a gente tenta falar com as pessoas e não consegue também aqui na rádio, porque é um meio de campo que a gente faz, o que a gente está fazendo agora aqui é o meio de campo do Poder Legislativo com o contribuinte, com o morador, né? E não é só de Lajeado, no caso do estacionamento rotativo, porque vocês falaram, vem gente de toda a região, mas isso muitas vezes é difícil. Vamos fazer o advogado do diabo. A questão de falta de monitor, que foi o primeiro tópico que vocês levantaram. Todas as vezes quando a gente conseguiu entrevistá-los, o pessoal da Estacione falava que, eu não me lembro o número agora, mas sempre eles estavam com
um déficit muito grande, de 20 ou 30 pessoas, e que muitas vezes a pessoa trabalhava 2, 3 dias, no quarto dia simplesmente não ia, não dizia o que tinha acontecido e mudava de emprego ou se mudava de cidade e não dava satisfação. Então essa era uma dificuldade. Então talvez teria que pagar um salário melhor, né? Ou seja, a gente sabe que tem incomodação ali também, né? É um dos pontos que quando a gente conseguia falar com a Estacione, eles levantavam. A questão dos monitores, a gente inclusive foi um dos pontos levantados, né? É um trabalho que não é tão simples. Eles ficam o dia todo na rua, faça chuva, faça sol, quente ou frio, né? Eles estão nessa exposição. Por isso que a gente tenta buscar outras alternativas, outras tecnologias, para que tenha um serviço de qualidade. Por isso que a gente fala do totem, por isso que a gente fala do aplicativo, por isso que a gente fala de um QR Code, numa placa onde tem a informação. Porque daqui um pouco a gente não vai conseguir suprir. A gente já tem um déficit de mão de obra na nossa região enorme. Né? Mas tem que tentar melhorar da forma que temos seja que buscar outras alternativas, né? O Vlad Martinez, ouvinte aqui, diz o seguinte: em Porto Alegre se valida estacionamento no comércio, até bancas de jornal. Não precisa procurar o agente na rua. Outra coisa, para quem tem dificuldade com tecnologia, por exemplo, ele sugere uma outra alternativa. Poderiam vender talões de estacionamento como antigamente. Seria uma solução, soluções, né? São tentativas, pelo menos, de Vamos solução. lá, tem muito recado chegando mensagem aqui. O Beckman diz, bom dia, um dos pontos que precisa urgente é ser implantado um tempo de 5 a 10 minutos de isenção, assim como o tempo de cobrança para quem tem crédito ser de 15 em 15 minutos, para evitar de prejudicar quem realmente paga. E ainda é importante transformar a multa dos pós-pagamento em crédito para ser usado posteriormente. Aí se faz justiça a quem não encontra os cobradores para pagar. É o que manda aqui o Beckman, no 999-787885, em nome de Farmácia Santa Helena. O pós-pagamento, assim, a questão da multa, né? Uma vez já era, né? Ele era convertido em crédito. Tu pagava com o monitor, aí tu quitava, e aí eu digo, não, ok, eu até posso, me desconta 50%. Se eu tiver que pagar R$10, ok, eu não estava irregular, eu pago 5, mas que 5 converto em crédito, né? Eu acho que existem formas. E é isso que a gente está falando, a gente quer discutir e achar formas. A questão, eu bato muito na questão dos 15 minutos, de 15 em 15 minutos, a gente já não tem monitor para estar. A gente tem que lembrar que tem que ter alguém validando toda hora. Daqui um pouco, se for para descontar de 15 em 15 minutos, a gente pode ver a legalidade e o uso da moto para esse caso. Para que sim, tenha a moto que consiga fazer as ruas com mais, entre aspas, velocidade, porque se tu tem que renovar, vamos lá, quantas vagas tem no centro de Lajeado? Vou hipoteticamente aqui, eu não sei, tá? Mas nós estamos falando de 200, 300 vagas. A gente não tem monitor que chega, né? A moto acaba sendo um auxílio para que haja a cobrança de forma correta. Hoje ela não está sendo. O que incomoda, e é o que a gente vê, é a cobrança de 1 hora sem tu ter a opção de ser menos. Eu disse, queremos usar a moto como uma alternativa em função da falta de mão de obra. Quem sabe, então, a moto não seja um agente que vai cobrar de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, que aí se torna mais justo, porque ela vai passar mais vezes. E aí, claro, a gente tem que entender que nem todo mundo vai ter o pós-pagamento, que vai ter o crédito, né? Também tem esse ponto, né? Então, tem que entender que a gente quer achar a forma mais correta. E aí eu trago sempre um ponto que, quando a gente fala de serviço, a empresa que presta serviço, ela também tem que ter a sua receita, né? Porque existem custos e ninguém tá ali para trabalhar de graça, né? Sim. Então a gente tem que entender também, cobrar de 15 em 15 minutos. Talvez o cobrar os 30 minutos é uma maneira de viabilizar que se torne justo. Porque às vezes 15 minutos passa tão rápido, né? Que nem o Neco falou, tu desce da rua, encontra alguém, quando vê, passou 15 minutos, tu nem foi na loja pegar o que tu foi buscar. A Ana Cristina manda uma pergunta aqui, ela é direcionada a ti, Paula, e ela explica por quê. Ela pergunta para Paula por que não foi feita a licitação no ano anterior, pois se sabe que uma licitação demora. Sabiam que ia terminar, por que esperar terminar o contrato para começar a pensar, já que a Paula era vereadora no ano passado e o Neco não? A Ana Cristina que manda o recado. O que, na verdade, Ana, há 2 anos atrás, nós fizemos, dentro da comissão de obras, a gente fez uma avaliação e encaminhou para o executivo todo o levantamento de sugestões para que a nova licitação fosse feita. E aí, decorrência de enchente, que foi em setembro de 23, porque a nossa comissão foi em 23, decorrência de enchente de 23, de maio, não teve tempo hábil. O que eu sei, o prefeito, na época, optou por renovar, porque nós íamos entrar também num ano eleitoral, e aí existem algumas questões, regras eleitorais que eles não poderiam entrar no segundo semestre a licitação e por isso acabou não executando. E por uma questão, vamos lá, de
praticidade acabou se fazendo e deixando a decisão para o governo atual. O Gilberto Jardim, ele disse que ele não sei se já existe, seria muito útil um aplicativo, já existe, né? Um aplicativo que você recarrega o seu saldo de estacionamento. Também se pudesse dar um alerta se você já está ficando sem saldo, talvez pelo WhatsApp, né? É uma sugestão dele. E ele disse que seria interessante também o uso da tag. Talvez o próprio veículo já descontasse ali uma forma de... Talvez um pouquinho mais complexo, mas... Mesmo fora do ar, a gente estava conversando e a Paula tem isso num sistema dentro do aplicativo, né? Nas configurações que ele faz ele apita, ele faz uma notificação 5 minutos antes para avisar, né? Para escolher o tempo, né? Então tem que, é o que a gente falou, a falta de informação e conhecimento dentro do aplicativo, né? Talvez dar uma melhoria ou divulgar melhor, né? Para fazer esse serviço. E aí, Ricardo, eu queria entrar, desculpa já, se vai vir também essa pauta, a gente falou aqui em enchente, nas catástrofes naturais que acontecem em Lajeado, e houve cobrança e teve muita reclamação também isso da empresa, né? Porque muitas pessoas colocaram os carros lá e estava sendo cobrado. Na própria pandemia também. A prefeitura, na época, justificou que se não já tinha pouca vaga, diminuía a vaga. Se não cobrasse, ia ser pior ainda. Exato. Que não tinha o fluxo, né? Então, está se levantando essa polêmica aí, o vereador Ramatiz até está largando um projeto de lei, um CM, eu não lembro qual o número aqui, e... para que não faça cobrança durante esse período de 3 a 4 dias, né, dos carros, dos veículos, né, quando acontecer a questão de enchente. Na última, eu acho que ficou uma semana sem cobrança, porque foi um caso atípico, né? Só que... Nas normais, eles muitas vezes cobram. Na contrapartida, o município paga para estacionar esse período. E o projeto diz para não fazer o pagamento, então 2 ou 3 dias, né? Hoje a lei já permite, né? Por decreto o município pode suspender, né? Vamos lá, gente, vamos tentar atender mais gente aqui. O pior é se você leva a multa, não adianta ir na estacione. Eles dizem que você tem de acessar o aplicativo para acertar. Não sei se... Não. Eu já tive que ir lá uma vez, mas também. Enfim, é o que está dizendo aqui. Eu sei que, Ricardo, se sofrer as 5 notificações, que é o teto máximo, quando não consegue pagar dentro do aplicativo. Eu consegui pagar a minha, eu acho que não estava nas 5 então ainda, porque eu consegui. Aí tem que pagar a última. Botei crédito. A última maior, 79, ou sei lá, o 40, e aí vem reduzindo para poder pagar. Vitor foi quem mandou essa mensagem. Interessante também... seria o uso... essa aqui a Rita já trouxe, né? Os da tag. Do Clayton acho que não foi, né, Rita? Sobre a cobrança da estacione. Você procura os cobradores, nunca acha, mas virou as costas, eles vão lá e colocam uma hora cheia. Parece que se escondem. Teria que melhorar o sistema de cobrança para a população não ser punida com multas. É bem complexa essa situação. Vamos ver aqui a Janete. Acho que a da Janete também não foi. Eu estava viajando, nem estava em Lajada e eu só dirijo o meu carro. Apareceu notificação de estacionamento, tive que pagar. E pensando em aplicativo, eu tenho certa dificuldade. E daí? E as pessoas com mais idade também têm. Difícil usar esse meio. Janete Johan que manda o recado. Serginho, o cliente tem que ser bem atendido. Se você não consegue entregar um serviço de boa qualidade, não pode funcionar. Bom dia, Neco, tudo bem? Eu trabalho com aplicativo. Quando vou largar um passageiro ou pegar um passageiro, isso é uma questão de minutos. Tem funcionário que não dão tolerância, manda sair na hora. Se eu não sair, eles vão me cobrar. Deixa eu ver o nome aqui o Valdecir, que manda o recado aqui pra gente no 999-787885. Uma coisa que a gente tem comentado e algumas demandas que já veio, já de mais tempo também, são áreas de carga e descarga, desembarque e embarque de passageiros, né? Por exemplo, na área do hospital, ali que é uma área onde acontece muito, eu já escutei de vários Ubers, enfim, de aplicativos que falam, às vezes a gente tem que ajudar, tem um senhor que ele diz, eu tenho uma paciente que é cega e ela faz diálise, eu tenho que ajudar ela a ir até a entrada do hospital e aí às vezes estacionar para fazer esse... E não existe uma área de desembarque e embarque na quadra, no quarteirão, então, todo do hospital. Que isso é uma reivindicação que a gente já tem feito ao trânsito, que não vem ao estacionamento rotativo, né? Mas que a gente precisa ter para isso, né? O Vlad diz aqui, é bem lembrado, ele diz, acho que a Paula esqueceu, a Estacione no ano passado chegou a mandar aviso prévio para demitir os funcionários, já esperando o fim do contrato. Vocês aí da rádio noticiaram muito isso. Foi a prefeitura que renovou com a anuência da Câmara. Não, na verdade, não precisa de anuência da Câmara, mas...
Tá bom, o Charles está dizendo que se precisar, podemos fazer uma vaquinha entre os ouvintes para ajudar no pagamento do estacionamento. Charles, já paguei, tá? Eu botei o crédito ali no aplicativo. Charles Enudo Estrela. Sempre com a sua prestativo, quer ajudar. Mas se quiser me ajudar aqui, pode mandar, manda meu Pix para ti, tá, Charles? Paula, Neco, obrigado aí pela presença de vocês, é um assunto importante, a gente vê a participação da comunidade também. Tomara que tenhamos uma boa definição para que a gente não perca o estacionamento rotativo, mas tenha uma melhor prestação desse serviço. É o que a gente espera, né, Ricardo, Rita e os ouvintes, que melhore o serviço. É como a gente relatou aqui desde o começo, ninguém é contra a empresa, né, mas mudar os moldes, uma maneira de fazer a prestação de serviço que fique bom para todos, tanto para quem mexe na tecnologia aplicativo, para quem não mexe também, né, tem que pensar nas duas situações. E no desembarque aí também desse pessoal, o pessoal que está orientado, os monitores, tem que ter a orientação de ter um bom senso ali quando alguém vai pegar algum passageiro, tá? E mandar um abraço aí para todos os ouvintes e para o Bitinga e o Valdecir que está na escuta aí. Então, agradecer a oportunidade, né? E é isso que a gente quer falar mais sobre, escutar, porque não tem verdades absolutas, né? A gente precisa melhorar, é um serviço que daqui um pouco, hoje tem uma solução, amanhã tem outro. E é o que a gente quer, a gente precisa estar em melhorias constantes. E essa é a discussão que a gente está trazendo. Faltou uma só, algum prazo para ter uma definição sobre isso? Nós a Câmara, ali é o nosso relatório, a gente quer entregar agora dia 17, que é daqui a 2 semanas, para a Prefeitura, e eles têm até o dia 7 de março para tomar a decisão de renovação do contrato. E o relatório vai ser entregue por ti, como pela presidente da Câmara, comissão. isso aí. Ok.